Falar hoje sobre, coelhinhos. Páscoa. Gente do céu, como tá passando rápido esses períodos, hein? Mal saímos do final do ano, gente, já estamos na Páscoa. Então vamos falar sobre os preços. Gente, o que é isso? Os preços dos ovos de Páscoa. Gente, um absurdo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Eu me lembro que no ano passado, quando eu viajei, eu não levei nada para ninguém porque eu saí correndo, decidi viajar na mesma semana. E na minha família tem muita criança. Então eu peguei e falei, gente, é Páscoa, então eu vou dar de presente de ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa para as crianças tudo. Que aí não levei nada para os adultos, eu peguei e falei, quem adoça a boca dos filhos, adoça a boca dos pais. E foi isso que eu fiz. Gente, vocês não fazem ideia, porque quando fez as contas, só de ovo de Páscoa deu 3.200 reais, acredito eu, de ovo de Páscoa. Porque eu levei as crianças, não foram todas, óbvio que não, mas eu levei as crianças para o mercado e peguei e falei, olha, escolhe os que vocês querem. Teve criança que escolheu um de 175, que é aquele, né, grande assim da Nestlé, acredito eu. Diamante Negro, Kinder Ovo. Gente, eles só escolheram esses que era de 110 acima. Não teve um ovo de Páscoa que foi menos de 110. Eu me lembro que não teve nenhum que foi menos de 110. Foi mais ou menos umas 18, eu acho que umas 18 crianças, não me lembro muito bem. Não me lembro muito bem, gente, o tanto de criança, mas eu me lembro que foi beirando aí os 3.100 reais de ovo de Páscoa. Só que isso me fez pensar muito. Gente, quem tem, por exemplo, 3 filhos é, e recebe aí, o pai recebe um salário mínimo e a mãe um salário mínimo. Gente, é muito difícil para você comprar 3 ovos de Páscoas e normalmente a criança, ela quer ovo de Páscoa que tem ali um brinquedo, ela quer um ovo de Páscoa conhecido, então se torna quase que inviável você dar um presente assim para criança se você paga aluguel. Gente, é um absurdo o preço do ovo de Páscoa. Esse ano, então, eu não sei se esse ano vai ser repassado é, os preços para os consumidores, porque acredito eu que os ovos de Páscoa já estão fabricados antes da guerra. Acredito eu que a linha de produção já foi comprada antes, com antecedência. Mas, gente, imagina no próximo ano, 2027, o valor dos ovos de Páscoa. Vai ser beirando o absurdo. É, é inacreditável. E tem um porém, porque, igual, se a pessoa for igual eu, gente, eu sou muito chata pra comer. Então, tipo assim, esses ovos caseiros que fazem, eu não gosto. A sensação que eu tenho. Por que que eu não gosto? Porque esses ovos de Páscoa que fazem em casa, ai, tem muita coisa. Coloca muito recheio. Gente, eu não gosto. Ai, não gosto. Tudo que eu vejo se eu ver uma coisa que está muito misturada com algo a mais, eu perco o interesse na hora. Então eu sou tipo assim, se eu for chupar açaí que eu adoro, tem que ser só o açaí. Não pode ter outra coisa dentro desse açaí. Se eu for chupar um cupuaçu, que eu amo, tem que ser só o cupuaçu. Se eu for chupar um sorvete numa sorveteria, no caso, eu vou chupar um sorvete. Depois vou, se eu quiser mais, vou pegar outro de outro sabor. Eu vou pegar depois outro de outro sabor. Eu vou pegar separadamente. Se for um pote grandinho, aí eu vou colocar num lado um, num lado outro. Vou comer primeiro um, depois comer o outro. Então eu sou muito chata para comer coisas misturadas. Então eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem quando eu vou comprar ovo de Páscoa. Esses tradicionais, porque o tradicional eu vou lá e compro, por exemplo, diamante negro. E eu sei que ele vai vir o diamante negro, o chocolate em si. Se tiver bombom dentro, talvez eu coma, talvez eu não coma. Mas o chocolate vai estar lá. Agora, os caseiros é complicado, gente. Eu não consigo me dar, porque é muito. Quando eu compro o de chocolate puro, eu acabo não gostando tanto do chocolate. E quando eu compro recheado, trufado, essas coisas, gente, me dá vontade de jogar no lixo. Para mim, não desce. Não desce. Tudo que é misturado, gente, não desce. Eu não sei por quê, mas eu sempre fui assim. Tudo que é misturado, que normalmente as pessoas têm vontade de saborear, né? Eu não tenho. Eu olho assim, me dá até ânsia. E, e aí é um problema, porque
Eu fico pensando, como que pode um ovo de Páscoa tá tão caro, tá um absurdo, na verdade, de caro, e o Brasil é um dos maiores produtores de cacau. Gente, gente, isso não entra na minha cabeça. Então, se você tá aí no Brasil, e você entende como que essa matemática funciona para fazer os preços ficarem tão caros, escreve no comentário, porque eu realmente não consigo entender. É, é, esses dias mesmo eu fiquei sabendo porque a gasolina era tão cara. Não concordo, mas fez sentido quando eu vi a manchete. Há uma manchete que dizia sobre o petróleo brasileiro, né? Então fez sentido o valor, embora eu não concorde, porque um país que tem tanto dinheiro para ser roubado entre os governantes, tanto desvios de verbas absurdos. Por que eles não pegam a mesma quantia para fazer aí a mesma tecnologia que faça esse petróleo ficar bom dentro do Brasil para vender por real? Porque eles não querem. Então eles preferem pegar o petróleo brasileiro e mandar para fora para poder produzir, limpar, preparar para trazer de volta em preço de dólar para dentro do Brasil. E é porque eles não querem. É igual essa questão que eu falo, porque quando chega essa época de Natal, de Páscoa, me vem muito uma memória na cabeça de quando eu era mais jovem. Eu tinha na faixa de 13 anos e eu viajei com a minha avó. Minha avó tinha muita vontade de voltar para a terra dela, em Pernambuco. Agora eu não me lembro a cidade, mas eu acho que era Teresina, o nome da cidade. E nós fomos de carro. E nós passamos por Feira de Santana. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca esqueci, gente, essa imagem. Nunca. E nessas épocas de comemorativa, que as pessoas compram tanta coisa supérflua, isso faz eu me lembrar daquela época. Porque, gente, eu nunca vi, até hoje, tanta miséria igual eu vi naquele lugar. Em alguns trechos ali, beirando Feira de Santana dentro. Eu nunca vi. E eu tenho certeza que se voltar lá hoje, tá exatamente igual. Tá exatamente igual. Porque essa questão que tem no Brasil de renda mínima, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, um tanto de bolsa, vai para mãos de pessoas que estão em cidades grandes, pessoas que, mesmo passando dificuldade, mas tem um vizinho para ajudar, tem alguém para ajudar, tem uma igreja, tem alguma coisa. Nesses lugares, gente, eu nunca vou esquecer, porque eu, tipo assim, imagina a miséria no meio do sertão mesmo. Eu nunca vou esquecer que tinha uns meninos atirando de estilingue, assim, em passarinho. E, gente, para comer o passarinho. Sério, gente, porque não tinha nada. Porque, gente, pensa bem, mora numa terra seca, que não adianta ter terra lá, porque não dá fruto, não dá nada. Então, automaticamente você não tem legumes, não tem nada. Quando raramente você consegue plantar mandioca, acredito eu, e arroz, mas acredito eu que quando raramente consegue. Gente, não tem nada, os coitados, nada, nada, é, nada, inclusive banco. Então, eu acho que esses dinheiros que é passado para muitas pessoas que, infelizmente, não precisam. Tem muitas pessoas que não precisam, gente, e elas pegam esse dinheiro. Eu falo que esses projetos do governo, eles vão para pessoas de grande cidade. Por quê? Porque são pessoas que dão voto, são pessoas que colocam prefeito, candidatos no poder. Esses lugares onde não tem essas pessoas são a minoria da minoria da minoria do Estado. Os prefeitos estão um pouco se lixando para as coitadas. Eles estão um pouco se lixando para esse povo. E nenhum tipo de benefício chega neles. Quando chega, é alguma ONG, de uma igreja, é alguma ONG de alguma coisa que leva, isso com muita dificuldade. Mas assim, com muita dificuldade, só quando eles são lembrados. E a gente, nessas épocas de feriado, a gente tá pensando. Desculpa, gente.
A gente tá pensando em que chocolate vamos comprar. Gente, desculpa. Ai, my God. É porque a janela tá aberta e tá começando a primavera. E aí me dá alergia. E a gente estamos pensando em que chocolate que a gente vai comer, o que a gente vai fazer na Sexta-feira Santa, se vamos comer peixe, se não vamos comer peixe. E aí isso me leva a pensar nessas pessoas que foi a mais extrema pobreza que eu conheci a olho nu, que não foi matéria, não foi me dito, eu vi essa manchete, assim, essa manchete não, essa realidade na minha frente, assim, eu vi. Gente, tinha pessoa na estrada, que eles ficam esperando para ver se alguém joga alguma coisa para eles comer. Gente, é horrível, assim, é horrível, é muito ruim. Então, e aí é isso que eu fico pensando. Um Brasil tão rico poderia fazer a Páscoa de muita gente boa, porque aqui, gente, nos Estados Unidos existe miséria também. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto misérias, vídeos, vlogs, né, mostrando cidades pobres aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, a miséria, ela está muito ligada à escolha, é, porque é um país de oportunidade. Então, e a oportunidade que eu digo, não é grandes oportunidades, é um país de oportunidades, tipo assim, se você sair para a rua e você tiver vontade de fazer um dinheirinho, você consegue fazer um dinheirinho, é, você consegue, é igual eu falo, você consegue comprar um carro por $1.000 e você consegue pegar um carro no lixo também, se assim você quiser, e liberar esse carro para andar, não é difícil. Então aqui é um país que, tipo assim, se você não tiver trabalho formal, você pode comprar um carro aí por $500, 600, e ir dirigindo até poder comprar outro. Então, você consegue ter muitas opções de algo para fazer aqui nos Estados Unidos, muitas. Então, aqui nos Estados Unidos, quando eu vejo alguém muito pobre, eu vejo que a escolha. A pessoa escolhe viver numa pobreza extrema, para não pagar taxas, para esse tipo de coisa. Então eu vejo que é uma opção. Aqui eu não consigo achar que é o país que edita isso. Aqui o país não edita isso, gente. Tanto que aqui é muito difícil você encontrar pessoas na extrema pobreza. Encontra, mas é muito difícil, porque, igual eu tô falando, é uma escolha aqui nos Estados Unidos. No Brasil não é uma escolha. No Brasil, você luta, 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 trabalha muito e no final do mês o seu dinheiro vai todo embora. E não é uma opção, não é uma escolha. Ele vai e você que se dane. O Brasil é um dos países que as taxas de juros é mais caras do mundo. É um país de sofrimento para muitos. Por isso que no Brasil tem tanta pobreza. Teve uma vez que eu vi uma manchete falando sobre essa questão do governo PT, né? Porque aí, quando o PT entrou no poder, as pessoas elas puderam comprar televisão, carros bons, elas puderam parecer estarem melhores de vidas. E, na verdade, é só uma ilusão. Na verdade, tipo assim, abriu créditos para as pessoas poderem fazer dívidas e adquirirem bens. Bens esses que vão ser pagos em 5 anos, uma casa mesmo pagando 35 anos. Que aqui também não é diferente a questão de casa, embora a casa seja muito mais barata e muito mais fácil de pagar uma casa aqui do que pagar no Brasil. Então tem essa diferença. Mas os anos de financiamento, acredito eu que é o mesmo. Então, quando eu vejo essas manchetes, você vê que é real, gente. Não tem dinheiro que dure no Brasil. Quem consegue chegar ali numa quantia boa guardada, se quiser tentar melhorar de vida, pode melhorar. Mas, normalmente, são poucas pessoas. Nesse lado, me leva até a pensar, porque de vez em quando eu fico pensando, gente, eu tenho 41 anos, eu sou gay, então eu pude escolher não ter filho.
Porque se eu não estou me deitando com mulher, então com certeza um homem não vai, eu não vou aparecer com um filho na barriga, nenhum homem de mim. Então, quando você tem essa liberdade para escolher se você quer ser pai ou mãe, é diferente, porque você consegue ter uma vida mais tranquila, um pouco melhor. Agora, no mundo hétero, isso que eu penso, assim, às vezes eu falo, gente, num país como o Brasil, com a faixa salarial do Brasil, é, o quanto é ruim uma pessoa não estar preparada para ter filho, e essa pessoa tem um filho de surpresa. É complicado. Aqui, aqui, gente, nos Estados Unidos, quando você está grávida, a primeira coisa que eles te perguntam é: você quer ter a criança? É a primeira coisa. Se você falar, não, não quero, eles tiram imediatamente. Eu acho isso muito correto, porque eu acho que a religião, ela não pode colocar você para ter um filho, porque em nome de um Deus que nem eles mesmos conhecem. Eles acreditam, mas eles não conhecem. Então, tipo assim, como você vai acabar com a vida de uma adolescente, com algo que não está esperando, principalmente num país como o Brasil? Isso que eu fico indignado. É por isso que eu amo esse país, de paixão. Eu acho que esse tipo de coisa você tem que ter se você estiver preparado para ter. Às vezes eu fico vendo esses vídeos tipo assim, a mulher ela vai dar surpresa pro homem que vai ter um filho, né? Que tá grávida do rapaz. Mesmo que seja namorado, eu fico pensando, gente, o homem, ele não pensa muito na hora do ato. Não pensa. Eu, como gay, eu posso falar porque eu sou gay, eu sou homem. Não, não pensa. Se até hoje eu nunca peguei uma doença, é porque não era para ser. Porque motivo, com certeza, teria. E aí eu fico pensando, se eu fosse homem, nessas vezes que eu vacilei e que eu não peguei uma doença, se eu fosse homem não, se eu fosse hétero, talvez alguém tivesse pego barriga. Gente, me desculpa, mas eu ia ficar desesperado. E aí é onde entra aquela questão. Vale a pena você ser pai porque a lei determina que você tem que pagar pensão? Porque é uma criança que, infelizmente, não tem pai. Não tem pai. Vai ter uma ajuda ali, mas não vai ter pai. Quando o pai talvez for pensar em se aproximar do filho, já passou a adolescência e aquele filho já não tem mais amor e afeto nenhum por ele pro pai. E aí às vezes eu fico pensando isso, eu fico, gente, eu sou liberto dessa coisa, porque eu nunca vou ter essa surpresa de alguém chegar em mim e falar que tá esperando filho. Igual tem vezes que eu assisto, por exemplo, homens que contratam os serviços de uma mulher que trabalha na vida, né? E essa mulher engravida desse homem. Gente, nesse caso, eu acho que não deveria nem ter testes de DNA. Não deveria ter, porque ela estava em horário de trabalho. Aquele homem, ele foi procurar uma diversão. Ele não foi procurar montar uma família. Ele foi se divertir. Ah, não usou camisinha. Ela tem que usar porque ela estava em trabalho. Independente se o homem é rico, se o homem é pobre, independente. Ela tinha que usar pelo dia seguinte, era que se virasse. Porque ela estava em horário de trabalho. Então, uma coisa que eu acho que tinha que ser perguntado em audiência para uma mulher. Se o homem falar que a mulher trabalha na vida, é perguntar para a mulher: você estava em horário de atendimento? Porque se estava em horário de atendimento e o homem tem como provar que ela estava trabalhando, ele não teria que assumir filho nenhum, porque ele não foi montar uma família, ele foi sentir prazer. Nessa parte, eu sou muito realista. E nessa parte também eu sou muito realista nessa questão. A Páscoa me fez pensar isso. Porque, tipo assim, uma mulher e um homem é obrigado ter uma família porque em algum momento esqueceu de uma camisinha? Principalmente num país. Porque normalmente os países que são contra é, você tirar aquela criança, né?
são países mais pobres. Os países mais pobres, eles são contra. Por que será? Porque eles dependem da, da, da- dos pobres para poder deixar eles no poder. É, porque é para isso. É para isso. Porque é a única explicação que tem. É porque o pobre, ele estuda em escola pública, o pobre, ele acaba entrando em bolhas, ele acaba ficando naquele círculo vicioso entre as amizades dele, e isso faz com que os prefeitos ali, gerações da mesma família, garanta a sua reeleição, em reeleição, em reeleição, em reeleição. E isso faz manter esse sistema de pessoa safada, que a pura realidade é essa. E as pessoas que não têm culpa do sistema, elas acabam pagando, ou elas acabam, de alguma forma, se distanciando, assim como eu e muitos outros decidiram sair do Brasil. Porque aqui a liberdade é assim: você quer voltar? Você vai. Você não quer voltar? Você não vai. Você quer ir para o exército? Você se alista. Você não quer? Você não vai. Então aqui, você quer ser pai? Você quer ser mãe? Você decide se você quer ser mãe. Então aqui fica tudo muito bem claro. Se você quer ou você não quer, você não é obrigado. Então é um país libertador. Quando você tem uma vida liberta, isso faz com que sua vida seja muito mais próspera e muito melhor em todos os sentidos, inclusive mental. Então, a Páscoa me trouxe para esse assunto que, gente, eu tenho esse problema. Eu começo com o assunto, eu fui gravar para a Páscoa. E já aqui desabafei com vocês mais uma vez sobre algo. Eu espero que vocês entendam, que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, comenta, compartilha, deixa seu like. E obrigado por mais um vídeo, pessoal. Beijo!